Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu pai aparecia em casa a cada 15 dias. E assim que ele chegava, colocava a mala no quarto da minha mãe, jogava as botinas em qualquer canto, deitava no sofá e mandava minha mãe buscar cerveja no bar da esquina. E ali passava o final de semana inteiro sem trocar uma palavra comigo ou com os meus irmãos, sem nos levar para passear ou sequer perguntar como estávamos. Olha, a minha mãe fazia tudo por ele. Servia almoço, café, a janta, levava até água no sofá. E se por um acaso pedisse para ele se levantar e pegar algo sozinho, pronto. Ele gritava com ela, ameaçando que da próxima vez não seria só no grito. Olha, e eu cresci vendo essa rotina se repetir fim de semana após fim de semana. E sabe quando eu visitava a casa de algum amigo, eu via o modo que os pais dele se tratavam. Eu ficava me perguntando por que na minha casa tudo era assim tão diferente. Os pais brincavam com os filhos, os maridos conversavam com as esposas. E sabe, as famílias até sentavam juntas à mesa. E nada disso fazia parte da minha realidade. E o que começou a me incomodar? Bom, o meu pai também nunca fazia uma compra de verdade em casa. Quando muito, trazia 1 quilo de arroz, de feijão, de farinha e um pouco de banha, como se aquilo fosse o suficiente para sustentar uma família inteira. Ele não ajudava a pagar as contas e quando a mamãe cobrou do meu pai as responsabilidades de um marido e perguntou o que ele fazia com o dinheiro, o meu pai ficou irritado, se levantou com agressividade e partiu para cima dela como uma fera, afirmando que não tinha que dar satisfação para ninguém e que se dizia que não tinha dinheiro era porque não tinha. E ao ver a cena, eu senti um medo misturado com revolta. Olha, e eu não consegui me conter e pulei nas costas dele, implorando para que não machucasse a minha mãe. E o meu pai estava fora de si e com uma brutalidade me arrancou das suas costas e me deu uma surra de cinta daquelas que doíam até a alma. E quando finalmente ele achou suficiente aquelas cintadas, ele me olhou bem sério e disse que se eu ousasse desafiá-lo novamente, da próxima vez eu ficaria, sem as pernas. E gritando alto e batendo em tudo que via pela frente, o meu pai foi até o quarto, pegou a bolsa e saiu de casa, informando que da próxima vez queria paz dentro da sua casa. Mas sabe, a única paz que conhecíamos era justamente quando ele não estava em casa. Nessas ocasiões, o ambiente ficava mais leve e a minha mãe até conseguia sorrir sem medo. E eu não entendia o porquê ela não dava um basta naquela situação, já que ela não precisava do meu pai para nada, porque ela trabalhava, cuidava de tudo sozinha e ainda suportava aquele homem que só trazia sofrimento para dentro do nosso lar. Mas um dia eu ouvi a minha mãe conversando com uma vizinha e ali eu entendi o motivo dela de não sair daquela vida. Ela contou que o meu pai era muito violento e que já tinha tentado várias vezes se separar, mas ele nunca aceitava. E disse que ele prometeu que para onde ela fosse, ele a encontraria e daria um fim nela e em nós. E sabe, naquele momento,
eu percebi que não era falta de coragem da minha mãe, mas medo, um medo que a mantinha presa a uma vida de sofrimento e de agonia. E sabe de uma coisa? Quando me tornei um homem, eu descobri que o meu pai tinha 2 famílias, mas ele tratava a outra melhor. E como eu descobri isso? Um dia eu saí do serviço e fui comprar um tênis para mim numa loja. E quando eu entrei na loja, eu vi o meu pai que estava de costas segurando a mão de uma mulher ao lado de um menino de aparência de uns 12 anos de idade. Mas eu o reconheci pela voz e pelo jeito dele, e escutei o menino chamando meu pai de pai, e até escolhendo um tênis super caro. E eu fiquei tão incrédulo, sabe, que saí de lá na hora. Olha, eu não conseguia acreditar que aquele homem era o meu pai. Um homem que lá em casa não nos respeitava, maltratava minha mãe e não contribuía com nada. E foi aí que eu criei coragem e decidi conversar com a minha mãe sobre o que eu tinha descoberto. E ela sem ter como negar, disse que era verdade, que sabia das traições, mas o meu pai nunca quis se separar e vivia fazendo ameaças. Mas sabe quando você não aguenta mais a folga de um indivíduo? Pois é, e aconteceu que o meu pai chegou em casa como sempre e mandou eu ir ao bar buscar bebidas. E eu na hora falei que não iria, que se ele quisesse beber, ele que fosse, porque ali dentro ele não tinha empregados e sim esposa e filhos. E esse homem, achando que eu ainda era um garotinho, veio para cima de mim, mas eu me levantei e segurei os braços dele com toda a força do mundo e falei que nunca mais ele ousasse levantar um dedo para mim ou para qualquer outra pessoa daquela casa, porque todos ali mereciam respeito. E o meu pai desaforadamente desdenhou das minhas palavras e cuspiu na minha cara e falou que nós éramos lixos. E eu perdi a paciência e agarrei o meu pai pelo pescoço. E ele começou a gritar pela minha mãe que estava estendendo roupas no varal. E quando ela apareceu, implorou para eu parar. Mas eu não queria saber. Eu estava transtornado, completamente fora de mim. E só parei quando ela gritou o meu nome completo e pediu com toda a força para eu parar por ela. E começou a chorar. E eu soltei o meu pai e comecei a chorar. Olha, ele se levantou cambaleando, me excomungou e falou que eu iria pagar pelo que eu fiz com ele. E o meu pai ficou quase um mês sem aparecer em casa. E quando finalmente apareceu, ele me viu sentado tomando café e veio até mim. E disse que queria paz. Falou que eu já era um homem e com um homem ele tratava diferente. E eu continuei calado. E foi então que ele puxou uma cadeira, pegou um café sem pedir para minha mãe e começou a puxar assunto comigo. Mas a única coisa que eu falei foi para ele nos deixar em paz e ir embora de vez com a outra família. E o meu pai tentou até desconversar, mas eu fui firme e disse que já sabia de toda a verdade e não ia mais aceitar aquela situação. E ele me disse que eu não deveria me envolver em assuntos que não me diziam respeito. Mas eu respondi que aquele assunto sim fazia parte da minha vida também. E eu não iria mais ficar em silêncio. E falei que se a minha mãe quisesse se separar, ela iria, porque ele não podia continuar mais ameaçando ela como fez a vida toda. E prometi que se fosse necessário, eu iria levar a minha causa para uma pessoa grande e poderosa. E ele iria resolver
tudo num piscar de olhos. E pela primeira vez eu vi o meu pai tropeçar nas palavras. Ele quis saber quem era essa pessoa que eu estava envolvido. E como eu não falei nada, ele saiu de perto de mim, dizendo que não tinha feito filho para ser bandido. E deixou bem claro que, se eu fosse preso, iria morrer na cadeia, porque ele não iria mover uma palha. Bom, e eu percebi que o meu pai começou a sentir medo de mim. Ele me olhava assim desconfiado, evitava ficar comigo sozinho e parou de tratar a minha mãe mal. E aos poucos foi deixando de vir em casa. Até que finalmente ele não apareceu mais. E um dia, quando ele se encontrou com o meu irmão mais novo, ele disse que eu era bandido e que queria distância de mim. E que desse o recado para minha mãe de que ele não iria mais voltar. E a minha mãe ficou aliviada por saber que o meu pai finalmente não voltaria mais. Mas ao mesmo tempo ficou assustada com as pessoas que eu estava andando. E veio conversar comigo preocupada, perguntando quem era essa pessoa grande e poderosa. E eu, com toda a calma do mundo, respondi que era Deus, que o meu pai tinha interpretado tudo errado. Olha, o meu pai nunca mais voltou. E eu e os meus irmãos cuidamos da nossa mãe até o último dia de vida dela.